O nosso vídeo de hoje para falar sobre renovações contratuais no Goiás, um assunto muito pertinente. Uma atualização mais recente envolve o zagueiro Antony. Até não coloquei ele na capa do vídeo porque eu fiz a capa primeiro do que o vídeo, né? E a informação acabou surgindo agora, já na manhãzinha de quinta-feira, do André Rodrigues. Um abraço aí para ele, garantindo a extensão contratual do Antony até o final de 2026. Vale lembrar, o jogador vinha atuando no elenco profissional, mas só tinha um contrato até a metade, aliás, até o primeiro trimestre do ano que vem, provavelmente até o mês de fevereiro ou março. O Antony, desta forma, acabou sumindo do elenco profissional. O Goiás fala que não foi por esse motivo, enfim, né, mas para um zagueiro de 18 anos, e na época tinha 17, canhoto, jogando bem, né, nos jogos contra o Goiânia, contra a Aparecidense, ele acabou falhando no lance do gol, mas totalmente normal, e sumiu, desapareceu da escalação do Zé Ricardo. Vinha jogando o Brasileirão Sub-20, né, um bom Brasileirão que o Goiás vem fazendo, apesar do roubo contra o Botafogo, conseguiu o empate em 2-2, com o Antony sendo o titular, né, no empate contra o Atlético Mineiro, derrota contra o Fluminense, vitória contra o São Paulo também no Brasileirão Sub-20, vinha jogando. Tem esta confirmação, a renovação do Antony até 2026, e é um zagueirão que eu ficarei atento já para agora, tá, para a Série B do Brasileirão. Eu entendo que a diretoria do Goiás, né, sob o Eduardo Pinheiro, enxerga no Brasileirão Sub-20 porque é um campeonato de fato de bom nível técnico. Obviamente, se pudesse jogar no profissional sendo titular é muito melhor, né? Mas o Brasileirão Sub-20 ele consegue assim de oferecer um crescimento, uma dificuldade interessante para esses garotos que estão iniciando, né? O Antony tem só 18, tem mais 2 anos aí tranquilamente de Sub-20, mas já para essa Série B pode aparecer no banco de reservas, e no Campeonato Goiano do ano que vem eu faria um projeto, tá, para o Antony jogar mais, ser até mesmo um titular na temporada de 2025, até porque me agradou bastante nos jogos que vi dele desse Goianão. O jogador que é natural de Santa Bárbara, aqui em Goiás, começa no Sub-15 do Verdão, passa no Sub-17 e desde o ano passado já fazendo um excelente ano no Sub-20. Um outro jogador que renovou o seu contrato no Goiás é o centroavante Brenner Herculano. Esta divulgação do próprio perfil do Goiás nas redes sociais na última quarta-feira. O Herculano tinha contrato só até dezembro, tá bom? E o novo vínculo vai até o final do ano que vem. Uma aposta completa, né, feita pela diretoria. Até lembro que lá em 2022, né, quando o Goiás contratou o Brenner Herculano vindo do Aimoré, né, 15 jogos na Série D e um gol marcado. Eu falei, meu Deus do céu, o que o Goiás quer com um jogador assim, né, e já tem uma idade, 25 anos, né, não é um jovem de 16, 17. Mas deu certo. Se você pegar os números do Brenner Herculano, por incrível que pareça, ele tem 21 jogos pelo Goiás e 7 gols marcados. Isso é muito, tá, para um jogador reserva. Uma média de basicamente um gol a cada 3 jogos, se a gente estiver fazendo a conta errada. E vem se demonstrando um jogador brigador, tá, entrando no segundo tempo. Não é para ser um titular, não é um jogador que eu vejo assim se tornando um grande craque do futebol brasileiro, mas convenhamos, para o Goiás aí numa Série B ele consegue ajudar, né, até mesmo se pegar mais campo, mais tempo de jogo para o ano que vem, né, olhando um cenário mais otimista de Série A, quem sabe, mas pelo menos dá uma garantia maior para o clube e também um aumento salarial para o jogador que chegou lá em 2022 já com esse atual contrato, né, até o final do ano. Na temporada, soma 4 gols marcados em 14 jogos, sendo na Série B do Brasileirão participando das 3 partidas e um gol marcado contra a Ponte Preta, justamente o jogo que ele participou de mais minutos, né, foram 45 na ocasião. Jogador que tem passagens também por vários clubes do Brasil, né, como por exemplo o Flamengo, o Vasco no Sub-20, Uberlândia, Marcílio Dias, Moura de Portugal, Aimoré, né, onde estava em 2022 antes de chegar ao Goiás. Completando o nosso vídeo sobre as notícias positivas dessa semana, outros 2 retornos fundamentais para o duelo contra o Ituano, Juninho e também o centroavante Ângelo Rodrigues voltam a ficar à disposição, e algo que eu vinha comentando, né, nas últimas lives, depois dos jogos, que era o seguinte: o Goiás ele vai melhorar, além desse aspecto de entrosamento, as melhores opções para o Márcio Zanardi saindo do banco de reservas. Até porque se você pegar aí a média dos jogadores que vem entrando mais, é o Brenner Herculano, é o Johnny Lucas, por exemplo, o Nathan Melo, o Luiz Henrique, jogadores que têm sim um nível abaixo, por exemplo, do que o Juninho, do que o Ângelo, do que o Messias ou o Regis, por exemplo. Esses dois que ainda continuam no departamento médico. Então o Juninho e o Ângelo Rodrigues, até acertei nessa previsão, né, eles ficam à disposição para esse jogo contra o Ituano. Sobre o Regis e o Messias, essa informação do Periquito Brisado, tá? Garantiu que os 2 jogadores já estão na transição programada, mas ainda não ficam à disposição agora sexta-feira.
Também não acho, o Goiás tem esse costume e eu acho até certo. Eles não devem ser relacionados para o meio de semana, já quarta-feira contra o Paysandu. No meu entender, né,